Olá, meu nome é Pietro e a aula de hoje é sobre forças e leis de Newton, na disciplina de Física 1. Bom, então, o que são as forças? Né? A força é uma ação capaz de modificar a velocidade de um corpo, né? Ou seja, dar movimento para um corpo. Né? Essa força ela é sempre uma grandeza vetorial, né? Então ela possui módulo, direção e sentido. Né? O módulo é o valor de força, né, que a gente está exercendo, né, o esforço muscular realizado. A direção é por onde esse corpo está se movendo ou por onde a força atua, né? Ou seja, essa reta pode ser tanto vertical ou horizontal, né? E o sentido é o lado, né? Por onde que essa força está sendo aplicada. Né? Então, por exemplo, o bloco pode estar se movendo para a direita, mas a força pode estar sendo aplicada por cima. Né? Então, seria a diferença de direção e sentido. Né? O sentido da força seria por cima e o deslocamento do bloco para a direita, por exemplo. Bom, os tipos de força. Né? Então, a força de contato, né, a mais comum, né, que é a força quando a gente toca em algo. Né? Então, a gente o ato de empurrar ou puxar um objeto. A força magnética, né, envolve cargas elétricas e campos magnéticos. Né? A força elétrica é a interação entre as cargas elétricas e elas podem ser tanto atrativa ou repulsiva, né, dependendo das cargas elétricas. A força-peso é a intensidade com que a Terra atrai os corpos para o seu centro, ou seja, é a força gravitacional, né? Então, é a força onde a gravidade atua, ou seja, é a massa do objeto vezes a gravidade vai dar essa força-peso do objeto. A força de atrito, né? A força ela é contrária a uma força que existe num objeto, né, que está fazendo ele se deslocar, né, então assim que vai ser contrário ao movimento essa força de atrito, ou seja, se o objeto está sendo empurrado para a direita, a força de atrito vai estar empurrando ele, tentando empurrar ele de volta para a esquerda, né, para frear o objeto. A força centrípeta é uma força perpendicular à trajetória, né, e geralmente a trajetória ela é curvilínea, né, ou seja, ela é chamada de curva, né, ou seja, vai sempre acabar modificando a direção do corpo, né? Então, pensa assim, num movimento circular, por exemplo, essa força centrípeta ela vai estar sempre 90 graus a esse movimento, né? Alterando a direção do objeto. E a força resultante é o somatório de todas as forças. Bom, a primeira pessoa que estudou as forças, né, foi Isaac Newton, e por ele ter sido o precursor desses estudos, né, a unidade de medida foi nomeada com o nome dele, né, o sobrenome dele, no caso, Newton, né, então ele é representado pela letra N. E nos seus estudos, né, o Isaac Newton, ele desenvolveu leis, né, que explicam melhor o funcionamento dessas forças. Bom, então as leis de Newton, né, nós temos três leis. A primeira é a lei da inércia. O que ela diz? É que todo o corpo continua em seu estado de repouso ou de movimento uniforme em uma linha reta, a menos que ele seja forçado a mudar aquele estado por forças aplicadas sobre ele. E então, se o corpo ele tende a estar em repouso ou tende a estar em movimento uniforme, ele pode ser equacionado pela equação à esquerda, ali, que é a força resultante igual a zero. Isso quer dizer o quê? Que ou ele está parado, então a velocidade dele é zero, ou a velocidade dele é constante, e, consequentemente, como a velocidade não varia, quer dizer que não tem aceleração. Então, a aceleração vai ser zero e, consequentemente, a força resultante vai ser zero também. Já a segunda lei de Newton é a lei da superposição de forças, né? É onde a mudança de movimento ela é proporcional à força motora imprimida e é produzida na direção de linha reta na qual aquela força é aplicada. Né? Ou seja, essa lei ela informa que o módulo da aceleração produzida sobre um corpo ele é diretamente proporcional ao módulo da força aplicada sobre ele e inversamente proporcional à sua massa. Bom, a lei ali, então, ela está expressa ali à esquerda, novamente, a força resultante é igual a massa vezes aceleração, né? Lembrando que a aceleração ela é dada pela variação da velocidade sobre o tempo. E, bom, a terceira lei de Newton é a lei da ação e da reação, né? Ou seja, para toda ação há sempre uma reação oposta de igual intensidade. Né? As ações mútuas de dois corpos, um sobre o outro,
são sempre iguais e dirigidas em sentidos opostos, né? Então, como a gente pode observar no equacionamento da terceira lei ali, né, uma força aplicada no bloco 1 para o 2 vai ser igual à força ao negativo da força do bloco 2 aplicando em 1, né? Porque elas são iguais, só que em sentidos opostos, né? Por isso que o sinal ao contrário. Bom, agora um exemplo, né, para não ficar só na teoria, que é para exemplificar melhor o funcionamento dessas forças, né? Observe o sistema de blocos representados na figura abaixo. Os dois blocos da figura, de massa MA igual a 2 kg e MB igual a 3 kg, movem-se juntos em razão de uma força externa de 20 newtons, orientada da esquerda para a direita, exercida sobre o bloco A. Bom, então ali tem um desenho, né? A força externa aplicada em cima do bloco A, né? A força que o B aplica em A para a esquerda e a força que A aplica em B para a direita. A respeito do sistema de corpos mostrado, determine a aceleração do conjunto, a força que o bloco A exerce sobre o bloco B, a força que o bloco B exerce sobre o bloco A, e, considerando que o sistema de blocos encontra-se inicialmente em repouso, calcule seu deslocamento após um tempo de 5 segundos, né? Desconsiderar o tamanho dos blocos também. Bom, no caso da letra A, como nós temos dois corpos, a gente deve aplicar a lei da força igual à massa da aceleração, né? A segunda lei, individualmente, prestando atenção em quais forças atuam em cada um dos corpos, né? Então, nesse esquema ali que eu montei, né? No corpo A, o que acontece? A força ali, observando o desenho, a força externa, ela aplica uma força no bloco A para a direita e a força do bloco B sobre o A empurra para a esquerda, né? Então, isso é igual a massa de A vezes a aceleração. No corpo B, o que acontece? Só tem uma força aplicada em cima do corpo B, que é a força que o A aplica em B. Isso é igual a massa do B vezes a aceleração. Bom, nesse sentido, né, a gente soma as duas equações em vermelho, né? A gente soma uma com a outra, né? O FBA ele vai se anular e vai restar 20 igual a 5 vezes A, né? Obtendo-se 4 metros por segundo quadrado de aceleração. Bom, na letra B é mais simples, né? Ela quer saber a força que o corpo A exerce sobre o corpo B, né? Então, a gente apenas substitui o valor encontrado de 4 multiplicado pela massa do bloco, e bloco B, no caso, e acha o resultado. A letra C, ela quer saber o seguinte, né? Ela quer saber a força aplicada do B para A. Então, como as forças são iguais, né? A ação e reação vai ser o mesmo valor, né? 12 newtons. E a letra D é bem simplesinha, né? A gente tem os dados ali, a gente só calcula a variação do deslocamento pelos corpos por meio da função horária da posição, né? Que essa função foi até apresentada na aula anterior, caso não tenham visto. Então, ele deve considerar que o sistema de blocos ele parte do repouso, né? Então, como ele parte do repouso, ele estava parado, né? Então, a velocidade inicial ali é 0. Então, a gente só calcula o valor obtido, né? 4 vezes 5 ao quadrado sobre 2 é 50. Bom, muito obrigado pela atenção. Não esqueça de deixar seu like se gostou do vídeo e compartilhar com seus colegas, né? Nosso Instagram e nosso Facebook. Muito obrigado.